Sejam todos bem-vindos ao canal O Sobrenatural. E hoje eu quero trazer para vocês a fantástica experiência sobrenatural do irmão José, onde ele teve várias experiências sobrenaturais com Deus, onde ele tinha visões de opressões espirituais, de espíritos que estavam em sua casa, e ali naquele lugar houve um forte confronto espiritual com aqueles espíritos. A sua experiência é bastante forte e dramática, e eu gostaria que todos vocês ficassem conosco até o final deste vídeo. Mas antes de nós assistirmos esse incrível testemunho, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Se você tem um testemunho de algo sobrenatural que aconteceu em sua vida, nos contate no número que estará na descrição do vídeo e nós teremos o imenso prazer de trazer o seu testemunho aqui no canal. Que Deus abençoe a todos. Vamos para o testemunho do irmão José. Saudação a todos. Eu quero nessa noite, nesse momento, contar uma experiência de cura e de anjo que a gente, como evangélico, a gente viveu muita experiência, né? Porque anjos são mensageiros de Deus. E na classificação dos anjos há arcanjos, querubins, serafins, e a gente sabe pela Bíblia que são milhares de milhares de milhares. Então são muito anjos. E estes anjos trabalham em prol da criação de Deus, executando ordens e feitos para Deus. Então eles estão a serviço de Deus, em serviço do homem, na causa do homem, ajudando, auxiliando. Vem anjo que vem com a cura ou traz uma mensagem, conforme a gente vê na Bíblia. Então a Bíblia está cheia de mensagens de anjos, de atuação de anjos, executando a vontade de Deus. E eu quero contar a respeito de uma filha que eu tive quando eu morava em Limeira. Hoje ela já não está mais conosco, está com Jesus, mas foi um anjo que passou pela nossa vida. Vivemos com ela 27 anos, mas ela já nasceu, e quando ela nasceu, ela foi desenganada pelos médicos. A minha esposa teve uma gestação normal, mas ela nasceu, diz lá na ciência, com um pulmão imaturo. Ela foi para a incubadora às pressas, porque não respirava. E conversando com o médico, né, o Dr. Ambrósio Fumagalli, em Limeira, ele disse, não, isso aí é normal, acontece muito isso aí, é só colocar na incubadora, ficar uns dias, ela amadurece e não vai ser nada. Mas os dias foi passando, e não melhorava, e foi piorando. Aí eu ia ver ela, conversava com o médico, olha, piorou. No outro dia, olha, piorou. No outro dia de novo, piorou. Falei, doutor, vamos conversar seriamente. Falei para ele, doutor Ambrósio, eu quero saber da porcentagem de vida que o senhor dá para minha filha. Ele pensou com a sua cabeça, ele falou, precisa ter fé. Eu falei, mas se precisa ter fé, então é fácil. Quanto de porcentagem de vida? 50%? Foi não. Foi 40%? Não. 30%, doutor? Eu falei assim, não. 20%? Não. 10%? Não tem jeito. Não tem jeito. Foi, mas o senhor não estava falando de fé? 1% de vida, o senhor dá para ela? Ele falou assim, não. Eu falei, mas então ela vai morrer? Ele disse, ela vai morrer. Foi, doutor, eu vou falar para o senhor uma coisa, o senhor falou de fé até agora.
Eu sei o jeito que eu nasci e o jeito que a minha esposa nasceu. E contei o caso para ele, como nós nascemos. Ele mesmo disse, isso é impossível de acontecer. Eu falei assim, então, os meus pais, a minha sogra, o meu sogro são mentirosos, porque foi assim que aconteceu. E eu vou dizer para o senhor, doutor Ambrósio Fumagalli, o senhor use tudo que é para usar. Faça tudo que o senhor tem que fazer, porque eu vou garantir, em nome de Jesus, não é no meu nome, é no nome de Jesus, que essa menina vai se curar, Deus vai abençoar, Jesus vai abençoar, eu vou chegar em casa, eu vou orar, eu vou reparar o altar da oração, vou chegar em casa, eu vou orar, e Deus vai dar a cura para minha filha. E o senhor vai cuidar dela por muitos anos ainda, como o senhor já cuida da outra. Chamaria Ana, o nome da outra filha que eu tenho, que era mais velha que ela, uns 2 anos e meio, 3 anos, mais velha que ela, que é a Marcela. Eu falei assim, olha, isso não vai acontecer, vai acontecer em nome de Jesus. Eu não vou nem subir as escadas para ver ela. Eu vou voltar para minha casa e vou fazer o que eu falei. E Deus vai curar ela. Bem, encurtando a história, eu voltei para casa, cheguei lá, dobrei o meu joelho, conversei com Deus, falei com Jesus. Falei, Jesus, por que o Senhor permitiu essa gestação se não for para ela viver? Então eu orei, entreguei na mão de Deus, confiei, esperei e fiquei aguardando. Passou um dia, 2, 3, 4. Um dia eu estou lá no trabalho, lá na CESP, trabalhava na CESP. Ligaram. Você é José Lucindo? Eu falei, sim. Então, você está com uma filha aqui no hospital. Vem tirar ela. Meus queridos, eu não perguntei se era com vida ou se era sem vida. Eu peguei, foi assim, às 4 horas da tarde eu estou aí. Eu saí às 15, às 4 horas da tarde eu estou aí. Cheguei, liguei para minha esposa e falei assim, olha, vamos pegar a nossa filha lá, que eles ligaram para tirar a nossa filha. Também não falei para ela se era viva ou se era morta. E ela também não perguntou se era viva ou se era morta. A gente montou no carro, subimos a escada, quieto, calado, escada alta, e de lá do meio da escada eu vi uma enfermeira com uma criança no braço. Eu falei assim, aquela é a nossa filha. Aquela é a Marcela, nossa filha. Ela não falou nada. Eu cheguei no vidro, assim, chamei ela. Chamei o enfermeiro e ela veio. Eu falei assim, Sônia Maria, que era o nome que estava no bracinho dela. Que ela não saiu do hospital. Saiu minha esposa e ela não, né? Ficou internada. Aí ela falou assim, então é a minha filha. Ela pegou as coisas da minha filha, o resto da coisa que tinha lá, alguma coisa que eu nem lembro o que era, entregou a minha filha e eu levei para casa. Era a coisa mais linda do mundo, essa criança. Ainda vou postar a foto dela aqui, quando ela era criança, recém-nascida. Que menina linda, brilhava, coisa linda. E eu levei ela para casa, irmãos. Jesus curou, Jesus abençoou. Passado alguns dias, tinha que levar no pediatra. Fui lá no doutor Ambrósio Fumagalli. Aí foi, doutor, vim trazer a minha filha, Marcela, para o senhor examinar. Ele quieto, calado, examinou, fomos embora para casa. Ficamos mais uns 2 anos e meio em Limeira e ele cuidou dessa menina. Esses 2 anos e meio. Cuidou dela e da outra mais velha. Bem, irmãos, essa é uma experiência de cura. E quando a gente crê, quando a gente confia, quando a gente espera somente em Deus, Ele ouve. E Ele responde a oração. Essa filha minha era uma bênção de Deus. E a outra filha mais velha, de
3 anos mais velha que ela, também via anjos. E quando a Marcela já era moça, ela sempre é exagero, mas ela viu 2 vezes o anjo vir até ela, até a Marcela. E teve uma vez, mais recentemente, ela já era moça e tal, veio um anjo. A minha filha estava deitada do lado da Marcela, a Ariana deitada do lado da Marcela. Ela viu que entrou no quarto e ela acordou, sentou na cama e viu um anjo de branco, com uma armadura branca, tirou uma espada que reluzia, segundo ela, a espada reluzia, era brilhante. E foi com a espada assim, e inclinou com a espada até a testa da Marcela. Retirou a espada, levantou a espada, pôs na bainha e saiu de novo e foi embora. Ou seja, meus queridos, o anjo de Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Há uma guerra espiritual travada por nossa causa, em prol da nossa causa, em prol da causa de Deus na nossa vida, a todo momento. Às vezes você não sabe, mas tem anjo na sua casa protegendo, livrando de coisas do mal, impedindo coisas do mal. Tá certo? E foi esta filha minha, Marcela, que aconteceu aquele caso do que elas eram crianças, já estava já com 2 anos e meio, a Marcela e a Ariana brincando no quarto, minha esposa lá na cozinha, e elas começaram a gritar, a minha esposa correu lá no quarto, e as duas diziam que tinha uma mão peluda, uma unha grande, tentando arrastar ela para o teto, como se abrisse um portal no teto e estivesse puxando ela. Aí minha esposa começou a gritar, a orar, a clamar, né, por Jesus, e saíram correndo de lá do quarto, foram esperar eu às 10h30 que eu cheguei da escola, fui para dentro e vi, não tinha mais nada, mas, como se diz, aí começou a luta, né, irmãos? Luta espiritual. Quando Deus tem uma obra na vida de alguém, o mal se apodera. Teve um episódio nessa casa, lá em Limeira, que a minha esposa, distância da pia até na outra parede atrás, tinha uns 3,5 metros para mais. Pegou ela pela cabeça aqui assim, virou ela assim e jogou ela de lá na outra parede. Ela caiu, bateu a cabeça assim, quebrou a presilha. A presilha serviu até para amortecer a cabeça dela, né? Mas quebrou. E ela disse que chamava a irmã Terezinha, uma irmã que vivia do lado de baixo da nossa casa. E ela falava lá no fundo, irmã Terezinha, chamando a irmã Terezinha para cuidar das crianças, porque ela achou que ela ia morrer. De tanto que foi forte a cabeça que ela bateu lá na parede. Mas graças a Deus ela foi voltando, foi fortalecendo, porque, irmãos, o mal estava naquela casa. Aquela casa foi feito culto de quimbanda. Diz que foi feito um altar lá no quintal. E a partir dessa data da mão peluda, da unha unhuda, tentando pegar ela, a gente começou a ter sonhos terríveis. Eu comecei a ver passar um homem, tipo um senhor de idade, ia para o quintal, voltava, não entrava dentro da casa, mas ia lá para o quintal, voltava, ia até aquele lugar lá da casolinha lá, né? Que foi feito lá no fundo. E o fato, meus queridos, é que a gente foi vivendo nessa situação ali, eu vendo,
De repente passava um vulto assim por perto da gente, a gente estava comendo, assim, sem pensar em nada, comendo ali na mesa. Eu vi o vulto passar como se fosse uma sombra, assim, passando assim. E foi encurtando a história. Eu via sempre ele, passei a ver sempre ele lá na sala. Via ele na sala, eu já contei aqui no testemunho, no canal do Homem que veio do céu. Contei meio quem é, e contei a experiência também, né? Eu sei, meus queridos, encurtando a história, encurtando. Deus deu a vitória para nós, mas foi com muita oração. Eu lembro que a última vez que eu vi ele lá na minha casa, sentado no sofá, eu entrei no quarto, fui orar no quarto da sala. Eu escutei os passos pelo corredor que vinha pisando, como se estivesse com uma bota bem pesada no pé. Chegou na porta, a porta estava trancada, ele chutou a parte de baixo da porta 3 vezes. A porta fazia assim, balançou embaixo e fez aquele barulho. Eu levantei dali, fui lá no outro quarto, falei assim, o que aconteceu, que está batendo na porta? Ela falou assim, não, eu escutei uns passos, deu medo, eu corri aqui com as crianças. Aí eu virei o rosto assim, estava lá na sala. Eu falei assim, olha, eu vou orar, ele está lá na sala de novo. Eu vou orar e Deus vai dar vitória. Vai ser a última vez que a gente vai ver esse personagem aqui dentro dessa casa, que nós vai ter medo, porque nós tínhamos medo, meus queridos, a partir de então. Mesmo sendo crente, mesmo indo para a igreja, mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo lendo a Bíblia, aquele mal estava lá, entendeu? Porque um dia, há anos atrás, eu recusei o que o próprio Lúcifer chegou para mim, ali no quarto, eu deitado, reclinado assim na cama, ele ofereceu coisas para mim. Ofereceu sucesso em tudo, porque eu tinha acabado de chegar na cidade, lá em Limeira. Mas eu recusei, eu falei, não, de Jesus até sofrimento, se ele quiser me dar, mas de você eu não quero nada. E foi aquela luta, eu tentando falar, e não conseguia falar, até que sai em nome de Jesus. Aquele personagem que chegou ali todo belo, paletó preto, brilhante, uma tabuinha na mão e um bastãozinho que batia assim e falava comigo. Eu recusei, consegui em nome de Jesus expulsar e ele foi embora. Saiu pelo corredor e foi embora e não voltou mais. Ele não voltou mais. Mas veio esse demônio que ficava sentado lá intimidando a gente. Mas nesse dia eu orei, dobrei os meus joelhos, pedi a Deus, lembrei todas as bênçãos de Deus, que Deus deu, que Deus fez com que acontecesse conosco, bênção de vitória, de livramento. E eu orei, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso da tua bênção, para que a gente não tenha medo mais nessa casa, porque as crianças têm. Eu fico receoso, preocupado com esse mal dentro de casa. E eu orei, e a hora que eu senti, em nome de Jesus, que ele tinha ido, desaparecido, eu fui lá na sala, eu disse amém da minha oração e fui ali para a sala, sentei no lugar que ele sentava sempre, coisa que eu tinha receio de sentar naquele sofá, porque ele não saía de lá. Estragou o sofá naquele lugar, para vocês terem uma ideia do absurdo. Eu orei, Deus abençoou,
Ele foi embora, nunca mais voltou. E a gente foi abençoado, meus irmãos. Foi abençoado ali naquele lugar. Eu já contei no outro canal do Homem que veio do céu. Veio mais completo o testemunho. Mas eu estou entrando no assunto para que vocês saibam que os anjos de Deus, as forças do mal também, estão agindo para estorvar a mão de Deus, para atrapalhar, como atrapalhou no Éden. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, trouxe a ele, abençoou, mas o inimigo entrou no meio. O inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus entrou no meio. E entra até hoje. Jesus, ele viveu a vida dele aqui na terra, os 3 anos e meio, sendo testado, provado. Mas ele teve vitória e nos garantiu vitória. Ele decide por todo mundo pregar o meu evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos. É essa a obra de Deus, é isso que nós temos que fazer. E por isso o inimigo trabalha contra. Toda vez que você se propõe a fazer algo de bom, pode ter certeza, o inimigo se levanta contra. Mas Deus dá vitória. Então essa foi a bênção que eu contei da cura da minha filha Marcela. Hoje não está conosco, mas já faz 10 anos. Mas está lá nos céus, nas mãos de Deus, nos braços do Senhor. E breve, muito breve, eu vou também para lá. Então, irmãos, é esse o nosso destino. Nós nascemos, crescemos, morremos, mas Deus está sempre conosco. E Ele nos garantiu a vitória. Jesus foi preparar a morada e vai voltar para nos buscar. Resta a cada um de nós abrir o coração, aceitar Jesus como Salvador e aguardar a sua vinda para morar lá no céu. Tá certo? Muito obrigado. Esse foi o testemunho da minha filha Marcela. E vou contar alguns testemunhos aqui no canal, de bênção, de cura, de visão de revelação a olho nu, assim, visão vinda na cabeça e aconteceu no mesmo dia. Revelação em sonho e cura de outras pessoas que eu presenciei, que eu vi. Mas fica para uma próxima oportunidade, né? Um próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fica com Deus, a paz de Deus esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero nessa noite contar um sonho que eu tive e vocês examinem bem no seu coração e veja, analisem e julguem, né? Porque eu tive uma experiência que eu acho com certeza que eu estive no inferno. Eu já contei num vídeo aí que eu tive uma EQM, né? Que eu, ao sofrer uma congestão, eu saí do corpo. Eu vi eu sair do corpo, eu saí voando do corpo, vi coisas e depois voltei para o corpo, conscientemente. Mas a questão que eu quero contar hoje, a experiência que eu vivi, quero contar hoje, é o seguinte. Eu não tenho uma saúde muito boa. Às vezes eu sinto que vai ser o último dia, a última noite que eu durmo e não vou acordar. E nesse dia, faz uns 2 meses, eu estava nessas condições. Passei o dia inteiro deitado, sentindo mal, tal, tomo os remédios para pressão, mas parece que não estava resolvendo. E a hora de deitar, eu fui me deitar e eu estava passando mal, realmente passando mal.
E eu analisando, não que a gente tenha medo de morrer, não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer e não ir para os braços do Senhor, para o paraíso, para os céus, como queiram vocês entender. Esse é o grande medo das pessoas. E eu não tenho esse medo de morrer. Mas a gente tem aquela preocupação. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que Deus está se agradando? Mas eu não estava pensando nada disso nessa noite. O que estava acontecendo? Eu estava me sentindo mal e parece que eu estava desmaiando, parece que eu estava sumindo e estava com muita dor de cabeça. Eu tenho uma dor forte desse lado aqui, todo o meu lado esquerdo é estranho, né? Então eu estava sentindo uma dor grande, uma dor profunda na cabeça. Eu tinha tomado os remédios de pressão e deitei. Deitei, mas eu achei que eu ia morrer mesmo. E eu fiz uma oração. A oração que eu fiz foi uma oração simples, mas sincera. Eu disse: Senhor Jesus, está aqui minha esposa do lado, está minha neta, que depende de mim, que ela vive comigo, né? Uma neta de 9 anos. Ficou sem a mãe aí na Covid agora, faz 2 anos, de 38 anos. E é a vida, né? É a vida. A gente vai se encontrar um dia, mas a gente sente e chora todo dia por isso, irmãos. O fato é o seguinte, que a minha oração, eu faço aí, tem meu filho que casou agora há pouco tempo, tem minha netinha, tem minha esposa que depende de mim, né? A minha netinha e minha esposa dependem de mim. E eu não tenho saúde para tanto. E eu estou sentindo que nessa noite o Senhor pode me levar devido ao que eu estou sentindo. Eu não estou me sentindo bem. Estou com dor de cabeça, a pressão está alta, bebi o remédio, e eu estou apagando, estou sentindo que eu estou... É como se eu tivesse com a alma jogando dentro do corpo. Eu estava sentindo muito estranho. Eu não estava sentindo firme, não estava vivo, não estava atento. Eu estava disperso, estava... É estranho até a gente interpretar, a gente não tem palavra para isso. Mas eu estava sentindo mal, eu achei que eu ia morrer. E eu falei: Senhor, se for hoje a última noite que eu durmo e que não acordo mais, cuida da minha esposa, cuida da minha netinha, cuida do meu filho, cuida conforme o Senhor cuidou das minhas 2 filhas que estão com o Senhor. Cuida também de mim, me protege, me ampara. Eu já tive uma EQM, eu sei como que é. Me leva para os seus braços. E eu senti tranquilidade, irmãos. Eu senti consolo, eu senti amparo, eu senti que Deus, o Espírito Santo, que Jesus tinha ouvido a minha oração. E eu deitei e fiquei ali. Aí fez um barulho no quintal. Meu quintal um pouco mais baixo que a casa de cima, e às vezes cai coisa de lá. E aí a minha esposa falou assim: olha o barulho, tem gente no quintal. Eu falei: não é coisa que caiu lá, não se preocupa não. Porque eu não estava em condições de ir lá ver o que era, não estava. Eu queria ficar ali quietinho. E aí eu falei isso para minha esposa e falei: agora eu vou deitar. Senhor, tem misericórdia de mim. Me segura nas tuas mãos. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu não mereço nada, Pai, mas cuida de mim, cuida dos meus filhos, cuida da minha esposa, cuida da situação nossa. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E deitei, meus irmãos, despreocupado, tranquilo, ainda com dor, mas com confiança em Deus. E aí, deitei e dormi, né? Aí eu escutei um barulho forte no quintal, eu acordei.
Acordei e falei assim, mas de novo? Eu vou lá ver o que é. Nisso que eu abri as portas e saí por trás da casa, para dar de encontro com o portão que entra, um portão de ferro pesado, os dois portão estavam abertos e tinha um caminhão, tipo um caminhão de lixo, caminhão que pega lixo, mas não era um caminhão de lixo normal, ele era muito grande, ele era muito forte, ele era muito robusto. Eu ainda falei para eles assim, não, já pegou lixo, não, fecha esse portão aí. E nisso eles abriram, e aquilo ali saiu uma fumaça vermelha e preto misturado, uma fumaça vermelha e preta, misturava aquela coisa. E aquilo veio vindo, começou a sufocar eu. E eu falei, meu Deus, fui correr para dentro. Assim que eu fui correr para dentro, que eu cheguei e vim de novo para casa, a casa foi fazendo assim, foi ficando longe, foi desaparecendo. E ao mesmo tempo que ia desaparecendo, aquele ia ficando velho, e ia mudando as coisas, ia mudando, como se tivesse o tempo mudando, acelerando para o futuro. E aí já era aquele local uma cidade, mas uma cidade destruída, uma imagem destruída, toda caótica, toda planta, mas planta sem vida, sabe? Uma destruição total. E aí eu olhei para o lado onde o sol nasce, dá para ver umas montanhas de onde eu moro. E essas montanhas estavam mais perto, tinha mudado um pouco o relevo, mas lembrava as montanhas ali que eu vejo todo dia. E aquele pó, aquela fumaça, aquele pó, além de sufocante, foi espalhando, e aquela coisa velha foi deteriorando cada vez mais, como se estivesse num sistema acelerado. E aí, chegou num ponto da escuridão que não tinha mais luz, não tinha sol, o sol tinha desaparecido, não tinha sol. A claridade que a gente podia ver no meio daquela escuridão eram focos de luzes, lá longe, focos de luz, e era um buraco, uma profundeza, umas cavernas, uns negócios assim que no chegar assim a gente vê, tipo umas montanhas, tipo umas cavernas, com luzes, mas luzes de fogo. E eu não via nada. Eu falei, meu Deus, Jesus amado, eu morri, eu estou no inferno, Senhor. Aquelas luzes é demônio, Pai, demônio, aqui é o inferno, eu cheguei no inferno, não tem luz, não tem calor, não tem vida, não tem nada aqui. A gente não sente vida aqui, Senhor. O que aconteceu comigo, Senhor? Eu não tenho orado ao Senhor, buscado ao Senhor, procurado andar nos seus caminhos. O que eu fiz? Porque eu estou aqui no inferno, eu estou no inferno, Senhor Jesus. Misericórdia. E nisso, aquelas luzes começou a aproximar numa velocidade muito grande de mim. E era só escuridão, era só focozinho de luz, um negócio apavorante, um medo, uma ausência de qualquer sentimento, um vazio dentro de mim, da minha alma. Eu já tive quase 2 horas com 17 demônios dentro da subestação. E não tive medo. Tinha o mal que lá em casa, em Limeira,
Eu tinha medo, mas eu enfrentava. Mas ali você não tinha esperança para nada. Onde eu estava ali naquele momento, não tinha esperança de nada, de nada, de nada. Foi aonde que eu falei, Senhor Jesus, o que eu fiz? Eu orei, Senhor. Eu orei, eu entreguei nas suas mãos minha família, minha esposa, minha netinha, meu filho, e agora eu estou aqui, Senhor. O que? Como, Senhor? Como? Jesus, tem misericórdia de mim. E aqueles demônios, aquela lua, era assim. Os olhos deles eram de fogo, e o resto em volta deles, tipo uma sombra que movia, era só escuridão. Não tinha um corpo, era só olhos de fogo e uma sombra que não tem forma. E vinha vindo furioso para o meu lado assim, com pressa para me pegar. Eu peguei e juntei as minhas mãos assim, olhei para eles, olhei para cima, não via nada, era só uma escuridão, um buraco tremendo, ausência de tudo que é bom. Mas eu tinha uma coisa no meu coração, falei, Jesus de misericórdia, por favor, Jesus, me tira daqui, Jesus, me tira daqui. E levei a mão aqui na frente da minha cabeça e falei, Jesus, me tira daqui, me tira daqui, Jesus, por favor, Jesus, o teu sangue tem poder, Jesus, me tira daqui, Jesus, por favor, Jesus. E a hora que eles estavam a uns 10 metros de mim, eu caí de joelho e fiquei assim, com as mãos assim, e clamando, Jesus, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. E nisso, meus queridos, pegou nas minhas mãos, do jeito que as minhas mãos estão aqui, pegou aqui nos 2 braços meus aqui e puxou no sentido contrário que eles vinham vindo, numa velocidade tremenda. E eu vi que eu estava sendo puxado para trás, puxado naquela velocidade. Eu abri os olhos, porque eu estava orando. Eu abri os olhos e vi. Aquilo foi ficando para trás, meus queridos. Foi ficando para trás, foi virando um negócio, sem vida, um contorno sem vida, como se fosse um planeta assim, sem vida, aqueles focos de luz que foi ficando para trás, ficando para trás, e eu naquela velocidade para trás, numa velocidade muito grande. Nisso eu me acordei, nesse momento eu acordei, e eu estava assim, deitado assim, clamando o sangue de Jesus, e pedindo para que ele me tirasse do inferno. E eu me vi no corpo de novo, meus irmãos. Me vi no corpo de novo, deitado na cama. Não tinha mais dor, não tinha mais dor de cabeça, não estava sentindo mal, estava tranquilo. Mas depois eu fui analisar, meus queridos. Analisar o que aconteceu. Lá no inferno, o que eu entendi, lá a gente tem consciência. Lá a gente sente medo, sente dor, é um lugar que não tem vida. E a gente tem ciência de tudo ali. A visão da gente, a percepção também é ampliada. Porque nós fazemos parte de algo eterno, a nossa alma é eterna. Ou na presença de Deus, ou lá no inferno, lá se for para o inferno, ela é eterna, ela tem ciência do porquê que ela está ali. E tem ciência de tudo que acontece ali. Ela vê, ela tem visão ampliada, o senso da mente ali leva tudo para ali, é ampliado, meus queridos. É um lugar terrível. Eu tive experiência com Deus, com o demônio, com Jesus, com os anjos, com o Espírito Santo. Eu tive uma experiência linda com o Espírito Santo, de vê-lo dentro da igreja. Uma experiência que, a partir daquele momento que eu vi aquilo, o Espírito Santo, ele veio para mim e eu não vi mais nada. Meus queridos, eu passei uma semana fora de mim. Eu trabalhei,
Eu comi, eu bebi, eu dormi, eu fui na igreja, eu fui no banco, eu fiz coisa, eu comprei, mas eu não vi fazer isso durante uma semana. E a hora que eu voltei a mim, eu falei, oh meu Deus, estava tão bom não ver mundo, Senhor. Não ver mundo, não ver trabalho, não ver casa, não ver nada. Estava tão bom. E agora estou eu de novo vendo tudo isso. Mas já tinha passado uma semana, meus queridos. Tinha passado uma semana. Eu sei que muitos não vão crer, mas eu tenho experiência que eu nem posso contar. Porque se a pessoa que for crente, tiver o Espírito Santo, não crer numa palavra dessa, numa experiência dessa, então tem coisa que eu não vou poder contar nunca, vai ficar comigo para sempre. Então, meus queridos, abre o teu coração para Jesus. Abre o teu coração para Jesus. Lava a sua alma. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. É Jesus batendo. É o Espírito Santo te falando. Abre o coração. O planeta está vivendo daqui para frente, desse mês para frente, vai viver transformação espiritual e material. Vocês vão ver coisas que vocês nunca viram. Vocês vão ver na face da terra coisas acontecendo e que não vai voltar a ser a mesma mais. É só observar, é só abrir os olhos e ficar observando. Então, meus queridos, como eu disse, eu tive experiência de muitas formas. Tirei muitas pessoas da água e quase morri na água. Então, meus queridos, Deus, Ele quer salvar todos. Deus quer que nós sejamos um com Ele. Jesus disse, eu e o Pai somos um. E queremos que vós seja um comigo, como eu sou com o Pai. Porque aquele que me ama, Jesus dizendo, aquele que me ama será amado de meu Pai, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Parece ser tão simples, né, meus queridos? Mas uma simples coisa, uma simples ganância faz com que a gente não vá para o céu. Portanto, Deus tenha misericórdia de mim e de todos nós, e do planeta Terra, e dos habitantes do planeta Terra, das autoridades, dos crentes, dos pregadores, dos pastores, porque a religião, meus queridos, a religião só é um meio, a religião só é um meio da pessoa saber de Deus, mas não tem religião que salva. Quem salva é Jesus. É só Ele quem salva. Ele é a porta do curral das ovelhas. Aquele que entrar por Ele, aqui Jesus fala, aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Mas aquele que procurar entrar por outro lado é ladrão e salteador. Eu vim, Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e a tenhais com abundância. E a vida eterna, Jesus disse, Yeshua HaMashiach, ele disse, a vida eterna é esta, que creais que o Pai me enviou. Que creais que o Pai me enviou. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você está certo. Está no caminho certo. Se você ama, se você faz o bem, se você ajuda o próximo, se você ajuda o seu irmão, se você cuida da natureza, se você se compadece de uma criança que chora, se você se compadece de uma pessoa que está numa situação mais difícil, você ama. E se você ama, tem lugar para você no céu. Portanto, meus queridos, não sejamos nós
não haja em nós falta de amor, mesquinhez, ambição. Jesus disse assim: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse certa feita assim: não há este que me receba, que não ganhe já nesta vida 100 vezes mais, e no final a vida eterna. Porque a Bíblia diz que é assim. E Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuideis nela ter a vida eterna, e é elas que de mim testificam. E ele disse: examinai de mim nos Salmos, nos profetas, nos evangelhos. Então, temos como saber quem é Jesus, o que ele quer, o que ele precisa. Ele precisa que nós sejamos um com ele, que nós continuemos aquilo que ele fez. Porque Jesus, ele veio ao mundo, salvou, morreu, deu a salvação a todos que nele creem. E ele foi preparar a morada, e ele virá uma outra vez para buscar aqueles a quem o aceitar, ter ele como seu Salvador. E as moradas estão sendo preparadas, e ele virá para nos buscar. Jesus diz: quero que onde estiver eu, estejais vós também. Então, meus queridos, busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas é acrescentado. O pão Deus dá, a água Deus dá, o oxigênio Deus dá, e não cobra. Quem cobra é os homens. Deus dá a semente, Deus dá o fruto. É nós que vamos lá comprar, mas é Deus quem dá. É Deus que faz nascer. É Deus que faz produzir. E nós compramos porque os homens dominam. Os homens escravizam. Os homens, quem tem poder, ele chora menos. Ele está melhor em situação, porque ele tem força, ele tem poder, ele tem riqueza. Entendeu? Ele tem força de toda forma. É o pobre, que às vezes não tem. Mas Deus, ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E todos os homens se perderam. Mas não são todos os que vão ser resgatados. Os que vão para Nova Jerusalém. Os que vão morar com Deus. Não vai ser. Então, meus queridos, fiquem com essa palavra. Examinem. Vejam o que eu passei. De coisas belas, lindas, maravilhosas que vi. Eu nunca desejei ir num lugar desse, mas eu tenho certeza que eu fui, porque eu estava mal, e sei lá, eu acho que eu saí do corpo ali e minha alma foi para aquele lugar lá, porque eu também não devia estar preparado para subir dali igual subi quando eu tive a EQM, Que da beira do rio onde estava eu saí voando para o céu. Meu corpo ficou lá. Dessa vez não. Eu não vi sair do corpo, mas e a hora que eu voltei, que eu parei, que encaixou ali no corpo ali, eu me acordei do mesmo jeito que eu estava lá, na posição de joelho ali, deitado de lado. E eu tenho 100% de certeza que eu fui lá. Me arrepia só de pensar, meus queridos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe o seu povo, a sua igreja, os seus filhos.
todos os inscritos nesse canal, que busquem a Deus, que louvem a Deus, que façam para Deus, para o seu semelhante, para o planeta. Faça com amor, não retribua o mal com o mal, mas retribua ao mal que lhe fizerem com o bem, com uma oração, com uma ajuda. Tá certo, meus queridos? Deus abençoe, fiquem com Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém.